Olá! Sejam bem-vindos ao Tagarelando Show. Nesse mês de junho, óbvio, em clima de o amor está no ar, não poderia ser diferente. Nós tínhamos que estar aqui para te inspirar a amar ainda mais. Hoje a gente vai estar aqui na Galeria 54, um lugar incrível, e eu trago casais sensacionais que nos inspiram a amar, a entender, a compartilhar. Eles vão compartilhar um pouquinho suas histórias, seus desafios, seus momentos inesquecíveis. O que é o amor? Responde você aí também, o que é o amor para você? E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, já te inscreve, ativa o sininho, nos siga nas redes sociais e curta o nosso Tagarelando, que acontece toda terça-feira, às 20 horas, pelo YouTube. Vamos se inspirar? Vamos se arrepiar? Vamos se emocionar? Fique com o Tagarelando Dia dos Namorados. Oh, I want you and only you. I'll take the long shot, 'cause I want forever. Eu sou Gizi Fiuza, muito prazer. E nós estamos casados há quanto tempo? E tu é quem? Oi, Oi. quem? Ei. Sou Fabiano Valentini. E nós estamos juntos há 22 anos. O meu nome é Ari Valentim, nasci em Galópolis. E o seu nome, qual é que é? Meu nome é Elizabeth Valentini. Oi, eu sou o Pierre. E eu sou o Guilherme. E nós estamos juntos há 3 anos e meio. Oi, gente, meu nome é Karine. Olá, pessoal, meu nome é Rogério. A gente tá junto há 3 anos. Como vocês se conheceram? Então, nós morávamos na mesma rua, mas não nos conhecíamos. Eu morei fora de Caxias por uns 12 anos, que eu fiz faculdade, fiz especialização fora. E voltei para trabalhar aqui e inicialmente fui morar com meus pais. Aí eu comprei um apartamento que é na mesma rua onde mora a mãe dele. E depois que eu me mudei, um dia eu abri um aplicativo de encontros e aí a gente viu que estava próximo e resolveu conversar e marcamos um encontro para nos conhecer. E eu digo que desde esse dia a gente não se separou mais. Desde esse primeiro encontro nós não nos separamos mais. Então tivemos esse primeiro encontro e na semana seguinte eu ia sair de férias. E fiquei 2 semanas fora. E quando ele foi embora lá de casa, ele disse: podia mandar umas fotos da tua viagem? A gente vai conversando e tu vai mandando umas fotos para ver como é que é, vai contando da viagem se tu tá gostando, se tá se divertindo. Eu disse sim, mas eu não levei muita fé no início, assim, mas... eu cheguei durante a viagem, vira e mexe, pegar e mandava uma foto para ele, mandava comentário... E ele respondia. Aí quando eu voltei de viagem, a gente resolveu se encontrar novamente. E eu digo que depois desse segundo encontro, realmente, aí a gente acabou não se separando mais. Quando nós nos conhecemos, eu recém tinha voltado também para Caxias, porque eu morei 10 anos em Novo Hamburgo. E eu morava ali no Exposição. Daí até um dia eu estava almoçando com a minha mãe, daí deu o match no aplicativo, que daí foi aí que eu e o Gui começamos a se conhecer. E eu digo tanto que no meu apartamento que eu tinha sozinho, eu morei só 5 noites nele, porque praticamente eu e o Gui se juntamos e eu praticamente morei no apartamento dele, porque como tinha os gatos, ele tinha que acordar cedo no meu apartamento para ir dar comida para os gatos, a gente decidiu já ficar direto no apartamento. Aí já ficou no meu apartamento, porque senão eu tinha que acordar muito mais cedo para ir dar comida dos gatos, depois eu ia treinar e depois trabalhar. Então eu tinha que acordar pelo menos uma meia hora. Eu já acordo cedo, 5 horas da manhã, eu tinha que acordar às 4:30 da manhã. Aí eu disse, não, vem dormir na minha casa que fica mais fácil. A gente se conheceu no bar do Luizinho. Exatamente, foi uma noite de pagode qualquer.
Eu fui levar umas amigas que são de Porto, elas vieram passear na Serra num feriado de Páscoa. Páscoa. E aí a gente acabou de, vamos dar uma banda, levei elas lá. E aí cheguei, estava com um grupo de amigas, eu vi ele entrando, eu que vi, né, mano? E aí eu, de moletom branco, com capuz, que não é meu look Isso eu preferido. não precisava comentar, mas tudo certo. E aí eu gostei, daí ele tirou o capuz, o cabelo, adorei. Daí eu comecei a olhar pra ele, e aí ele olhou pra mim. E aí começou aí, então aí até agora, 3 anos, graças a Deus. Trabalhando a gente se conheceu. Olha. Na época nós fazíamos os desfiles para o Marcondes Tavares e eu tinha 16, 17 anos, o Fabiano devia ter uns 18, 19. Namorava, inclusive. Namorava, exatamente. Eu achava ele um mala sem alça. Igual. E a gente se conheceu ali nos camarins, eu pedindo pra ele, ai, ajuda, tira a roupa, menino. E já comecei conhecendo tirando a roupa. Mas foi assim. Foi assim. Foi inusitado mesmo, não foi paixão à primeira vista. Não. E aí um dia, do Neida, um dos modelos me ofereceu uma carona e eu disse, eu não vou de carona com essa pessoa. Tu te prepara que eu vou de carona contigo. E eu troquei um lobo por outro. E aí a gente ficou pela primeira vez, né? Verdade. Olha que loucura. E nós se conhecemos na padaria, nós trabalhamos de empregado na época, e tinha ele e mais um outro rapaz que eles disputavam para abrir a porta para mim poder começar a trabalhar. Então eles começaram a disputar um e o outro, aí ele foi se aproximando e a gente começou a namorar. É verdade isso, na verdade é uma real que aconteceu com nós, né? E o que marcou na vida, na época que o pai dela não gostava de nenhum rapaz com cabelo comprido. E eu, como era um rapaz, né, com cabelinho curto e tal, ela se apaixonou por mim e ficou comigo até hoje. Qual o momento mais significativo que vocês lembram quando pensam em conexão? O que a gente pode dizer é a gente poder aceitar um ao outro, os erros e qualidades e defeitos que um e o outro tem, que a gente sabe que não é perfeito. Eu acho que é esse tipo de coisa que faz as coisas dar sequência na vida. É que a gente tem que saber elevar, né, situações, né, de atritos e sem atritos, com amor, né, e saber entender a pessoa, a tua parceira, né, a minha parceira, né, e entender ela, né, para nós ter uma convivência conjugal de acordo, né. Nesse fato é por isso que nós temos junto 50 anos que nós temos convivendo junto. E essa vida nos deu 2 filhos, né? É o Fabiano e a dona Neiva Valentim. Mas uma coisa que acho que nos conectou bem foi que logo no início o Gui tinha uma viagem marcada para a Croácia. E nós estávamos aqui 2 meses juntos, e daí ele disse assim, tu vai quando? Daí ele disse, vou em setembro. E daí eu disse assim, e que voo que tu vai? Daí ele disse, tal voo. Daí ele tava fazendo a janta, eu no sofá, daí eu disse, é esse voo? Daí ele disse, daí eu disse, então estou indo contigo. E comprei a passagem para nós passar 15 dias juntos para ver se realmente ia ser um momento de... Porque seria um período de 15 dias que nós passaríamos 24 horas juntos, então seria um período de experiência para conhecer um ao outro, porque como a gente passava a noite praticamente, porque os dois trabalham durante o dia inteiro, então era a noite que a gente conversava. Mas como é que é a relação de 24 horas juntos? Como é que poderia ser? E essa viagem foi a nossa conexão. Aí nós vimos que nós somos muito parecidos, que nós temos gostos muito parecidos, e tanto alimentar quanto de atividade física, atividade social, nós temos muito parecidos. E foi uma viagem que realmente a gente já fez. O nosso hobby é viajar, a gente viaja bastante, mas essa em si eu acredito que foi a melhor viagem que nós fizemos, porque foi a viagem que foi o que determinou o início da nossa relação.
Eu acho que foi meio que de imediato, assim, porque a gente no começo não achou que ia rolar, mas começamos a nos ver direto, praticamente todos os dias. É, questão de idade também, questões de outras coisas também, fora isso, né? Questão de Caxias do Sul. E então a gente achou realmente que também não. Eu achei, ela achou, por um momento que, né? Acho melhor terminar por aqui, pra, né? E daí seguimos e tamo aí, 3 anos, tamo aí. Será que tá bom, mano? Ah, Mas é isso, acho que tem aquelas dificuldades do começo, ele é bem mais novo do que eu. Devo, vou sair dar uns beijos de piada, umas bandas. Falava, pensava meio assim. E ele também, né? exato, Assim, tá. exato. E aí, não, foi indo, mas foi bem rápido. Porque a gente começou a ficar e um dia assim, daí ele trabalhava bem pertinho da minha casa. Isso. Todo dia era desculpa pra Daí, ver. né, de a pé pra descer ali era rapidinho, né? Até uma desculpa, deixava um moletom, aí buscava, deixava outra coisa, tava sempre ali, né? O importante era estar marcando presença, né? Eu acho que 3 meses a gente já tava morando junto. Foi Com bem certeza. rápido. Bem Se até quando é pra ser, não adianta, né? Não tem hora, não tem mês, não tem dia. Segue baile. É para ter várias conexões, citar várias situações, né? Mas, assim, eu acho que dos 22 anos, o que mais nos conecta é a nossa pequena, né? Eu acho que essa, há 10 anos aí conosco, né? Mas eu diria que foi um momento de maior conexão que a gente teve ao longo desses 22 anos. Inúmeras coisas aconteceram na nossa história que nos Provam que nós possibilitaram essa somos super conexão. conectados. Exato. Mas eu diria que o maior momento de conexão é realmente quando a gente descobre que está grávido e, né, recebemos no mundo aí a nossa pequena Maia. É verdade, concordo com ele. A vinda de Maia realmente foi a misturinha, né, do nosso amor. E eu acho que ali a gente materializou essa misturinha, esse amor, enfim. E é muito louco, me emociona, porque a gente enxerga, né? É muito louco porque a gente consegue se ver ali nesse serzinho que está conosco há 10 anos. E para mim, óbvio, que um outro momento que nós tivemos muita conexão foi quando eu passei pelo câncer de mama, que é muito difícil uma mulher ser apoiada como eu fui. O Fabiano esteve comigo de início, meio e fim, e sempre me fez me sentir muito amada, muito querida, muito desejada, mesmo estando debilitada, careca, enfim, né? Dá para dizer, a gente compra um livro por uma capa, ali o livro estava sem capa e mesmo assim foi sensacional. Qual foi o momento que questionaram sobre o relacionamento? Como fizeram para superar e se manterem unidos? Eu acho que a questão do questionamento foi o quê, amor? Uns 7 meses. É. Foi no início, assim, antes de um ano. Foi antes, assim, antes do primeiro ano a gente se Teve questionou um algumas pouco. vezes, mesmo morando É. junto, que a gente foi rápido, tinha vezes, não sei, eu acho que uma apaixonite vai passar, aquela coisa de meses, sabe? Mas foi no primeiro ano ali, depois foi, tipo... Rolou as diferenças de idade, de trabalho, ele se encontrando umas coisas, eu querendo outras coisas, aí teve todas as dúvidas de tudo, assim. O relacionamento entra junto no pacote. Quando a gente tem dúvidas pessoais, tudo entra, né? Então, e convivendo todo dia. Mas foi indo, daí foi resolvendo aos poucos. Não foi fácil, mas tamo aí. Bastante conversa, porque, né, a Karine gosta de conversar bastante, eu, né, sou um bom ouvinte, então, mas também, tipo, agora eu e ela, a gente já, só no olhar a gente já se entende, mas no começo bastante conversa, não que a gente é perfeito, não, tá longe disso. Umas brigas, algumas brigas, mas já ficou aquele negócio mais fácil, a briga ficou mais fácil de lidar, a gente já termina mais rápido a briga, já uma vez durava, a briga se prolongava, agora a gente aprendeu até a brigar, então tá já tudo, se resolve no mesmo dia. Tá tudo mais fácil. Não teve, eu acho que eu particularmente nesses 22 anos não lembro assim de ter questionado sobre isso, né? Se estávamos certos, se estávamos errados, eu acho que a gente sempre muita fluiu, convicção. Né? A gente sempre fluiu, deixou as coisas muito livres, né? Tanto que desses 22 anos, 10 anos eu morei fora, eu fazia internacional, e eu acho que ali a gente teve um baque onde a gente pensou, vai ou não vai, a gente teve um rompimento e ficamos, eu acho, quase 6 meses, um ano,
nos falando quase que todos os dias, mas cada um seguindo a sua vida por causa da distância, né? Porque não é fácil manter um relacionamento de 6, 9, 10 meses à distância. Então, eu acho que foi um dos momentos que a gente parou, e quando eu voltei da Ásia, ele me disse, vamos ficar junto, então para. Então, e aí eu fiz mais 2, né? Mais 2. Assim. Eu fui para a Turquia, depois para o Chile, que eu ainda já tinha contrato, e aí eu disse, ok, mas vou ficar indo e vindo de São Paulo. Que isso são 2 mundos bem diferentes, né? Eu sou muito avoada. Não. Eu sou o padre do balão e o Fá é uma árvore, é um jequitibá. Não, mas eu diria que nem é particularmente assim, eu não acho que é um questionamento isso, sabe? Eu acho que é uma questão de realmente aquilo que a gente sempre comentou ao longo dos 22 anos, de quem ama deixa livre, né? Então a gente sempre foi muito livre, sempre deixou cada um viver sua vida da melhor forma, como queria, né? Apoiando um ao outro. E essa fase, ela foi necessária para nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, e de um modo geral, eu diria que foi como a Di falou, né, um adendo, eu diria que foi algo que nos ajudou a construir, construiu nós, né, nos construiu A quem sermos somos, o né? casal que nós somos hoje. E isso sempre foi muito claro, né? Faça parte da minha vida, jamais queira viver ela por mim. A gente toca o barco do jeito que está dando e a gente vai levando do jeito que pode. Porque dificuldades e complicação na vida de todo o casal vai ter. Então, nós acreditamos que fizemos aquilo que dava para fazer no momento. Não foi tantas dificuldades, mas teve. Entre trabalho e criar filho e trabalhar, a gente trabalhava 24 horas por dia. Então, mas não temos nada a reclamar, só temos que agradecer. Dessa forma que ela falou. É isso aí mesmo, né? Que a gente teve dificuldade na vida, teve problema, épocas aí que nós tivemos que enfrentar doenças, assim, né? Das crianças, da gente, minha também, que eu fui uma pessoa que sofri muito também devido a doenças, né? Então a gente mas superou, graças a Deus, com amor e carinho, um para o outro, se entendendo, né? Nós superamos todos esses obstáculos. Nunca teve dúvida em relação ao relacionamento, até porque uma questão que nós deixamos sempre muito acertados é que a gente jamais dorme brigado. A gente vai resolver tudo antes de dormir. A gente não dorme brigado, a gente não acorda brigado. A gente tem que resolver tudo antes. Isso é uma coisa que a gente sempre deixou determinado. Vocês se consideram um casal? Os opostos se atraem ou Ctrl+C? Ctrl+V? Total, os opostos atraem. Mais oposto atrai, com certeza. Eu sou toda romântica, ele é mais objetivo. Bom, eu sou peixes, ele é gêmeos, que já diferencia por aí. Da questão também da idade, muitas diferenças em algumas coisas, né, amor? Exato. A criação nossa foi parecida, assim, em termos familiares é bem tranquilo. Mas foi opostos se atraem total, né? Total. E vai ser até morrer. Acho que não tem como. Agora nós vamos mudar. Não, Tá dando certo, né? O time que tá ganhando não se mexe, né? Vamos assim que tá dando certo. Não tem. Aos opostos se atraem. Eu diria que a gente é muito igual que chega a ser diferente, sabe? Tão igual que chega a ser diferente. Não tem assim... Realmente a gente tem um conceito muito diferente, um organizado, outro mais espontâneo, outro mais introspectivo. Eu sou organizada. Isso, exato. Então acho que ao mesmo tempo a gente gosta de tantas coisas iguais, né? A gente tem tantos gostos muito parecidos, então é difícil de dizer se é os opostos ou realmente a semelhança, sabe? Porque de fato existem muitas coisas que a gente é muito diferente, mas eu diria que tantas outras ou muito mais que a gente é muito igual. Isso é muito verdade, é muito louco, porque realmente eu às vezes estou pensando numa coisa e ele já fez, ele já está vindo, digo, cara, eu tava pensando nisso, até de comida, sabe, de eu chegar e digo, queria comer tal coisa, e quando eu chego em casa, ele, pensei em fazer, eu digo, caraca, isso é muito maravilhoso. Não, nem tudo não tem o mesmo gosto, né? Por exemplo, se eu faço uma polenta, ela gosta.
adora, né? Agora, se eu faço um churrasco, ela adora. Né? Que ela não gosta é carne exótica. Isso ela não gosta disso nunca. Então, como eu gosto de peixe, gosto de outras carnes, outros tipos de carne exótica, de bicho dos matos, essas coisas, ela não gosta. Então, isso nós não se entendemos muito. Realmente isso aí, né? Na comida, sim, é difícil. Mas no resto, o que não dá certo, a gente faz dar. Então é o que a gente conseguiu viver até hoje nessa maneira, né? Nós somos completamente Ctrl+C, Ctrl+V. Tanto é que é muito engraçado, lá no prédio, às vezes as pessoas estão conversando comigo e acham que estão conversando com ele e vice-versa, porque eles acham a gente muito parecido. Estilo do cabelo, jeito de se vestir, tudo, assim, a altura, porte físico, tudo é muito parecido. Até se pegar muitas fotos, assim, dizer, vocês são irmãos. A gente até passou por... nós fomos agora uma viagem recente, agora em março. Eles achavam que nós éramos irmãos, perguntavam se nós éramos irmãos o tempo todo, né? Amor dá trabalho? Com certeza, né? Todo amor exige trabalho, exige dedicação, existe desprendimento. É uma construção diária, né? Não adianta chegar à noite e vir sussurrar no meu ouvido se não disse antes, nossa, que gata. Não vou, né? Eu olho e digo, ai, uma preguiça. Tô com sono. E realmente eu acho que a vida, de modo geral, nos faz ter movimentos interessantes, né? E essa questão de estar também em prol do outro, né? Dedicar tempo, se dedicar, né? Fazer uma entrega daquilo que eventualmente tu entende que pode estar fazendo com que essa pessoa se sinta mais ou menos conectada contigo, isso faz toda a diferença. Então, não diria que seria um trabalho, propriamente dito, né? Mas é algo que conecta, né? É realmente uma entrega, é o momento que tu se dedica, que tu faz pelo outro, né? Acho que é o que eu acredito. Não dá. Mas nem sempre, tudo é superável, né? Depende da pessoa saber entender a parceira, né? E a gente conversar, né? Chega no fundo, chega a uma real, né? Que acaba se entendendo. Não é que é trabalho, mas exige um pouco de compreensão, de atenção um para com o outro. Tem momentos que são fáceis, a gente tem que saber entender quando o outro não está bem, quando está precisando realmente de ti. Então, são coisas assim que a gente precisa saber entender o outro lado. Dá e não dá, eu vou dizer assim. É porque se tu ama a pessoa, eu acho que não é um trabalho, eu acho que é uma forma de tu amar a pessoa também, porque cada um tem, vamos dizer, suas qualidades, tem seus defeitos, e a gente tem que se adaptar à pessoa se realmente ama a pessoa, né? E tu tem que ceder um pouco, o outro tem que ceder um pouco para chegar a um consenso, porque se sempre um lado só cede e o outro só aceita, eu acredito que não é uma relação boa. Eu acho que tem que ser uma relação ganha-ganha. Os dois têm que ceder um pouco, só voltar, às vezes não era bem o que eu queria, mas vamos ver o que a gente pode resolver para ficar melhor e chegar num consenso. Eu acho que é isso, eu acho que é essa relação do ganha-ganha. Os dois têm que chegar ao consenso, ser bom para os dois. Mas ele tem que aguentar mais coisa aqui, ó. Eu acho que não dá pra dizer que não. Por mais que seja muito tempo, menos tempo, no começo a questão de encaixar, com muito tempo é a questão de, não aguento mais, é a mesma pessoa. Eu acho que sempre dá. Mas eu acho que diálogo é tudo e respeito, né? Fidelidade,
E já passou a fase Sincero. dessa também do celular também. É. Essa fase também que todo casal tem de ficar olhando, também já passou, É que né? hoje em dia, né, pra mim, assim, as coisas do celular eram muito uou. Depois eu comecei a ver umas realidades loucas, mas daí aí comecei com umas desconfianças loucas, e daí depois melhorou, porque eu digo, não, vamos se atualizar nessa coisa toda, né? Mas aí, eu acho que ele mostrou segurança, né? Essa questão de não precisa ter medo disso, que isso é normal, todo mundo se fala desse jeito agora. Pelo fato da idade, né? Então, É, viu como é pra bom? mim, Eu ensino umas coisas pra ela e ela me ensina outras. E a gente vai aprendendo. O que fazem para, em meio à rotina do dia a dia, seguirem se amando? Às vezes a gente não tem aquele tempo assim, não se faz nada, mas não se tem tempo de ficar junto. Porque eu tenho uns compromissos fora, ele gosta de ficar mexendo nas hortas dele, fazer uma cadeira, fazer uma casinha de passarinho, ele está sempre inventando moda. Então, esse tipo de coisa ele pode ficar à vontade. Mas, se não, a gente arruma sempre um tempo, a gente fica assistindo televisão, quando dá tempo a gente toma um chimarrão junto, mas a gente não procura assim fazer muita coisa, porque nem ele disse, a gente tem gostos às vezes parecidos, mas são mais diferenciados. que isso é o diferencial nosso. A gente tem muito. As nossas diferenças são grandes em outras questões, mas nos gostos de viver a vida, do dia a dia, isso a gente é igual. É. A gente é igual, a gente acorda meio que no mesmo horário, a gente dorme. Tipo, ele nunca foi dormir, eu fui dormir depois, a gente vai dormir junto, a gente acorda em regra junto. A gente adora sair, a gente não é nada caseiro. Quando a gente tá em casa, a gente faz as coisas, a gente almoça todos os dias em casa, de segunda a sexta, pelo menos. Eu faço almoço, ele faz a limpezinha ali depois do De almoço. homem, né? Limpeza de homem. Isso, daquele jeito fazendo. Mas a gente gosta, a gente ama badalar. A gente vai pra night, a gente vai pra, tipo, coisa de piar lá, fábrica no domingo, né, mano? A gente come, quebra no boa, pagode, a gente Daí a janta gente vai depois. jantar, mas a gente adora assim, sai pra jantar, acaba sempre parando à noite em algum lugar. É. Isso não existe. É. Né? A gente gosta eu amo sair. E ele acompanha, né? E finalizar com um bom cachorro quente. É né? verdade, de rua, assim. Um podrão. Podrão, a gente né? brinca, Vivendo. A gente vive intensamente, eu acho, tudo, né? É isso aí. Acho que é participar da vida um do outro, né? A gente tem o hábito de conversar muito, né? Por mais que a vida é muito corrida, a gente acaba que durante a semana se vê à noite, muito próximo da meia-noite. Eu conquisto o Fabiano na mensagem, que isso é uma coisa que muitos casais perdem com o tempo. Que enquanto tu tá conquistando, tu manda mensagem, ai, te dá friozinho na barriga, e depois tu esquece de fazer isso. Aí tu só manda, não esquece de trazer pão. Ai, pagou tal boleto. Cara, isso não é coisa que te vibra, isso é coisa que te brocha. Sim. Então a gente tá sempre mandando mensagens e tal. Às vezes ele me diz, Gi, para, pelo amor de Deus. Às vezes é difícil acompanhar a frequência, né? O nível de criatividade. Exato. Né? Mas isso eu te deixo num frisson, porque ele é extremamente sério. Ele é um cara extremamente sério, das exatas. Frases de um parágrafo. Eu digo um texto e ele, E eu fico horas devaneando e ele, né? E às vezes em casa é o contrário, né? Então. Que daí a gente fica horas, abre uma garrafa de vinho e fica horas. Isso eu acho muito legal de um relacionamento. Diga um ponto positivo que vê no outro. Eu acho o Pierre muito proativo. Ele resolve tudo. Então, uma das coisas também que marcou o relacionamento é um dia eu fui almoçar logo no início, eu fui almoçar na casa da mãe dele e eu fui estacionar, entrei muito rápido, estourei o pneu no meio fio. Aí eles, não, só um minutinho, já resolvo. Pegou o carro, foi lá, chamou o borracheiro, buscou o borracheiro, trocou o pneu. Aí eu olhei pra minha sogra e disse assim, nossa, isso me conquistou, né? Porque eu disse, ele é muito proativo, ele resolve as coisas em casa também, ele vai atrás, eu vou dizer assim, ele cuida muito de mim. Eu digo assim, até porque
eu tenho uma jornada de trabalho muito extensa, sabe? Eu trabalho, às vezes, 16 horas por dia. Então, e ele, quando não está no período de viagens do trabalho, ele tem mais tempo. Então, assim, ele usa esse tempo para cuidar da família. Diga que a nossa família é constituída de uma cachorra e 2 gatos. E a casa. Então, ele cuida da casa, ele cuida dos nossos bichos, tudo. E, então, enfim, o ponto alto dele. Eu acho que é esse amor que ele dá à nossa família. Isso. E eu acho, pra mim, é o lado do coração dele, assim, esse jeito bondoso, assim, querido, gurizão, assim. Eu acho que mais isso. A positividade da Karine não tem. Ela acorda todo dia pra cima. Se tu tá mal, não tem como tu ficar mal, porque ela não deixa. Ela é muito vibe, muito pra cima. E isso é muito bom, porque às vezes o cara acorda meio, hoje não tô legal, e é normal acordar meio na bad. Mas ela fala, vamos lá, vamos pra cima, vamos acordar e vamos embora. E aí é muito bom isso, né? É muito bom. Pra mim, é parceria. Nunca na vida eu perguntei, amor, vamos em tal lugar? Ele, não. Vamos numa balada, vamos numa janta de avós, vamos no enterro, vamos. Sei. Tudo não tem, não. Se tiver uma espumante e uma cachaça. Até não tendo, amor. Mas tudo que eu digo, tá, pode ser. Parceria. Ele é muito meu parceiro. Isso a gente se deu muito bem de cara. Ai, amor, são tantos, mas eu acho que a tua entrega. Eu diria que da Gi, eu pensaria na questão dessa conexão, como ela consegue conectar pessoas. Acho que ela tem um dom maravilhoso assim de fazer unir, né? Ela consegue fazer isso com maestria. Para mim, o ponto positivo dele é saber entender, aceitar as coisas que eu tenho que fazer. Porque tem coisas que eu me dedico a fazer que ele, que nem ele comentou agora, ele não se importa. Então, para mim, fazendo o que eu faço, me dá prazer, eu me sinto bem. E ele já não gosta disso aí, então ele me dá o espaço para mim fazer. E eu dou espaço para ele fazer quando ele gosta de fazer janta com os amigos, ou ir jantar fora com os amigos. Tudo bem. E eu acho que é isso aí. A verdade é essa mesmo, né? A gente tem a sua liberdade, né? Chegando no momento que tu tiver um problema em casa, nós temos, por exemplo, temos uma conta para pagar, vamos se sentar aí, como é que vamos pagar isso aqui? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos decidir? Vamos fazer assim, assado, né? Então a gente procura sentar junto e conversar esse tipo de coisa. Então, liberdade para ela, liberdade para mim também. Eu estou saindo, eu quero ir lá e pegar um lambarizinho para fazer. O que te incomoda no outro? Bom, se eu fosse pensar aqui em uma situação que realmente a gente conversa sobre isso simultaneamente, constantemente, quase que todo dia, é a organização ou a falta dela, né? É que me incomoda, ele é muito organizado, gente. Eu deixo a coisa aqui, eu sei que a coisa tá ali, eu vou pegar, tá em alguma gaveta, tá em algum lugar. Isso me incomoda nele, é muito organizado, gente. Ai, olha, já me estressei. Eu posso dizer assim, o que me incomoda nele, às vezes, ele é o Fabiano da vida. O Fabiano copiou dele. Ele é bem organizado em algumas coisas. E ele adora fazer comida. Então, ele gosta de fazer comida, só que na hora da comida, ele gosta de fazer, mas ele vai pegando tudo e vai botando na pia. E aquilo, às vezes, ele me deixa incomodada. Mas, se não, assim, tudo de boa, né? Não tem... A verdade é isso, que ela comentou, é verdade. Ela não gosta muito de organizar, eu gosto das coisas organizadinhas e tal. Quando eu vou fazer janta, a bagunça é toda total, né? Depois tu chega lá e dá uma mãozinha para limpar, pronto, resolve o problema. O PR é chato, tá? Ele é cabeça dura, ele é assim, as coisas, quando essa parte de CD eu sou muito flexível. O PR, quando ele coloca assim uma ideia, ele corre atrás daquela ideia e a coisa tem que ser naquele sentido. Por isso que eu digo assim, ele cedeu bastante já na relação, mas é assim,
Ele gosta ele tem umas manias, essas manias assim, ele é teimoso, ele é teimosinho. E pra mim o defeito dele é a bagunceira, é a bagunceira, porque eu tenho que arrumar toda a casa, as roupas, eu tenho um problema de toque, daí eu deixo todo o guarda-roupa milimetricamente calculado, ele vai lá e puxa a camiseta e destrói toda a Isso é o meu defeito dele. Ah, tem tanta coisa que me incomoda em casa, agora não vem nada na mente, amor. É que nada Não te incomoda tem, em né? mim, amor. A teimosia, ele é teimoso. O resto, ok. Mesmo a instabilidade geminiana, que eu já aprendi a lidar, é teimoso. Se eu falar uma coisa, nunca ele vai fazer. Talvez ele até concorde, mas ele vai demorar, assim, 2 meses para fazer aquela sugestão. Tipo, profissional. Faz isso, amor. Não, ele vai demorar. Ele não vai, não. Eu, normalmente, se ele me fizesse uma crítica que eu acreditasse, eu ia na hora, talvez mudar. Eu aceito. Ele não vai. Daí 2 meses ele faz. Daí eu vejo, então ele concordou. Eu acho que Teimosia. a organização demais dela, que ela é tão organizada que às vezes eu, como geminiano, um pouco meio bagunçado, me dá um negócio assim que tipo, uou, tipo, precisa um pouco de. Não. Hoje não, hoje deixa pra lá, hoje vamos ficar de boa, mas tipo, acho que a organização dela às vezes me dá um negócio que tipo assim, é tanto pra hoje, não precisa, sabe? Esquece um pouco isso aí. Quais são os rituais que o casal tem para manter a chama do amor? Olha, nós, para dizer, em 50 anos de casado, a gente não vai dizer que tenha muita coisa, porque não tem. É coisa assim de aconteceu, deu o que deu, e a gente conversa, a gente está jantando, a gente conversa. Hoje, com essas histórias de televisão, a gente está assistindo noticiário, às vezes um filme, então tu se conecta ali naquele tipo de coisa. Mas assim, a gente dizer que tem um momento especial para nós, eu não sei se a gente viveu a vida toda trabalhando muito e a gente não teve aquele tempo de dizer, hoje nós vamos fazer uma mesa romântica para nós. Não tivemos tempo disso. Então, não é propriamente um ritual, mas como passamos o dia inteiro separados, o momento da janta é o nosso encontro. Então, como eu gosto de cozinhar, e a gente não gosta muito de sair à noite para jantar, eu faço cardápios de restaurante todas as noites. Então, for uma terça-feira comum lá em casa, vou fazer um polvo, vou fazer um salmão, vou fazer um risoto elaborado, um filé Wellington, vou fazer na minha casa. Então, assim, enquanto eu estou cozinhando, a gente está conversando durante o dia, conversando o que aconteceu, e depois, como ele não cozinha, mas ele é o organizador da casa, ele lava toda a louça depois, né? Então, esse momento, então eu cozinho, ele lava, então o nosso momento, nosso o vinhozinho. nosso ritual é isso, a gente é o momento da janta, bebendo um vinho, cozinhando, limpando a cozinha depois, que a gente coloca nossos assuntos do dia em dia. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente é ligado em 220. A gente conversa A gente- bastante. é. É que a gente tá sempre junto também, né? Às vezes, É. pra alguns casais isso não é bom. Pra nós é muito bom, porque a gente já se acostumou com isso, a gente começou desde cedo muito junto, então pra nós isso é normal. Tem gente que, tipo, vive praticamente separado, a gente tá sempre junto. Então a gente conversa muito, então ela me ensina muita coisa, ela fala, não, amor, assim não é desse jeito. E eu, por ser mais novo, escuto muito. Uma vez também não escutava, bati a cabeça, porque não é do meu jeito e azar. E não é bem assim. E comunicação. E ele me dá essa jovialidade nessas questões, assim, de hoje em dia. A desorganização, né? Pra mim é ótimo. Acho que é a gente manter esse bem-querer, é tu enxergar o outro, não só a roda do carro, mas ver que eu fui no cabeleireiro também. Porque eu fui e ele não notou. Aí eu dei uma pegadinha no cordão, ele, o que tu fez na roda? Isso é um olhar atento, É um olhar atento. né? O que tu faz para manter a chama? Eu acredito que essa conexão realmente é o fato de poder se permitir estar junto, de entendendo um ao outro. Acho que isso é o que é o que atrai, né? Para mim é o que realmente conecta o nosso amor. Enfim, né? Acho que é realmente a admiração, né? Momento Casa Perini. O que é o amor? Conexão, admiração, tesão.
O amor para mim é brindar a vida todos os dias ao lado dele. É a gente construir a nossa felicidade, a gente enxergar a felicidade nos pequenos momentos. É a gente ter sonhos em comum, é a gente querer construir juntos, é a gente dormir, mesmo brabo um com o outro, a gente abraçado, se beijando e querendo recomeçar no dia seguinte, sempre. Amém. Te amo. Te amo. Um brinde Casa Perim. Um brinde à vida. Eu acredito que seja a gente saber entender um ao outro, respeitar, saber valorizar aquilo que se pode curtir o dia a dia e manter sempre o respeito e a sinceridade entre um e o outro. E eu acredito que seja isso. Apesar que é tudo isso que ela falou, né? Eu vou complementar. Que ela procurar entender, se entender os dois juntos. Para nós conviver 50 anos, nós tivemos muitos altos e baixos, mas chegamos sempre, botamos as cartas na mesa. Não, o negócio é assim, vamos se entender que a vida nossa temos que levar para frente. A nossa saúde. A nossa saúde. Amor é lealdade. A gente, independente do que esteja acontecendo, a gente tem que ser sempre leal um com o outro. Então a gente sempre vai compartilhar nossas angústias, nossos desejos, nossas felicidades. O amor pra mim é ele. Cheers. Oh, meu amor, dá um beijo. Ai, o amor é o que eu sinto quando eu te olho e quando eu penso no nosso dia a dia. O amor é estar com você esses 3 anos, que estão sendo muito bom pra mim. E espero estar fazendo você muito feliz também, meu amor. Esse foi o Tagarelando Life, para encher as nossas vidas de amor. Nessa semana do Dia dos Namorados, é isso que eu quero mostrar para vocês, que a vida a dois vale sim muito a pena. Espero que vocês tenham curtido. Já te inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os programas. E lógico, nos acompanhe pelas redes sociais também, @tagarelandoshow. A gente se vê toda semana às 20 horas pelo YouTube. Um beijo enorme e feliz Dia dos Namorados! Tchau!